A paz do Senhor. Vamos iniciar hoje a lição de número 2 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós temos como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Esta lição, ela vai trazer as bênçãos espirituais que nós adquirimos depois que aceitamos Jesus, saímos da nossa vida antiga, vida velha, e agora aceitamos a Jesus. É importante que no decorrer desta lição, você, caro aluno, caro irmão, você vá pausando os vídeos, examinando nas escrituras as mensagens, as referências bíblicas, fazendo suas anotações. Isso é importante você fazer as suas anotações, pausando o vídeo, e é sempre bom você ter à mão a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, um dicionário bíblico, pois vai lhe ajudar grandemente nesse estudo, tá bom? Vamos iniciar com a leitura da lição, do título da lição, texto áureo e verdade prática. Texto áureo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e 3. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Logo após temos a leitura diária, que, como eu costumo falar, é a base para as leituras do culto doméstico. Você pode tomar como referência as passagens bíblicas que já estão ligadas com a lição de número 2, né? Vamos para a leitura bíblica em classe. Ela está em Efésios, capítulo de número 1, os versículos 3, 4 e do 9 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vamos agora apresentar os objetivos. Nós temos os objetivos específicos e o geral. O geral, que é o objetivo da lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, tem como objetivo essa lição esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo. Nós temos os objetivos específicos de cada tópico, onde o primeiro objetivo específico é refletir a respeito da nossa posição em Cristo. E a segunda é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Estes são os objetivos da nossa lição de número 2. Vamos começar o nosso estudo da nossa lição de número 2,
Iniciando pela introdução, onde mostra e traz para nós o resumo de toda esta lição de número 2, onde estaremos abordando a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos passados. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Vejamos aqui que agora o apóstolo Paulo é inspirado por Deus, ele é levado a glorificar a Deus, a exaltar o seu nome na doxologia, quando inicia logo a epístola, pelo fato de que Deus, ele revela agora o plano da salvação. Plano esse que outrora estava oculto em Cristo, mas que depois que o homem caiu, na verdade esse episódio da queda não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, Deus já tinha um projeto pré-estabelecido. E assim, Deus agora revela através de seu Filho Jesus. A nossa lição, essa lição de número 2, que nós estaremos estudando hoje, ela está dividida em 3 grandes tópicos. O primeiro tópico é a nova posição em Cristo. A síntese desse tópico, o que esse tópico vai tratar, vai abordar, são as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus, possibilitando uma nova vida em Cristo. Portanto, devemos lhe ser agradecidos. Aqui traz um resumo desse primeiro tópico. Esse primeiro tópico está subdividido em mais 3 subtópicos, onde estaremos detalhando daqui a alguns instantes cada tópico desse. O segundo tópico, que é uma vida cristocêntrica neste mundo. A síntese ou o resumo desse tópico, do tópico 2, você pode ver, caro aluno, já na página 14, os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo inclui a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Nesse segundo tópico estaremos abordando todo esse estudo, esse tema. E o tópico 3, esse tópico é importante nós observarmos, onde ele fala do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. A síntese desse tópico, na página de número 15, é o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Aqui nós estaremos estudando o papel fundamental do Espírito Santo nesse processo de salvação. Pois nós sabemos que em todo o processo da salvação, Deus o criou, o projetou, o originou desde a eternidade. Cristo Jesus, nosso Senhor, ele executou esse plano da salvação, conquistando na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, ele aplica no coração dos homens, o convencendo. Né? Então veja só, vamos analisar cada ponto nesse nosso estudo. Especialmente você pode estudar agora pela manhã, no domingo, e assim você será edificado. Bons estudos, que Deus vos abençoe. Vamos começar pelo ponto 1. Tópico 1. A nova posição em Cristo Jesus. No tópico 1, nós vamos falar especificamente como no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Nós vamos falar nesse tópico de número 1 sobre a nossa nova posição agora em Cristo Jesus. Esse tópico ele está subdividido em 3 subtópicos. Primeiro, a doxologia, as bênçãos espirituais, e 3, a nova condição. Vamos começar com o subtópico 1, que é a doxologia. O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdade,
ou verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Nesse subtópico, Paulo, na sua epístola, ele começa a escrever em forma de adoração, pois nós vemos que a definição da doxologia, vamos dizer que é a constituição de duas palavras, ou dois vocábulos, doxa, que é do grego, glória, e logia, é o estudo da glória. É uma palavra que manifesta aqui o louvor e enaltece a Deus através de expressões de exaltamento, como por exemplo, Deus seja louvado, aleluia, e assim se transforma em um hino. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Então, é necessário que a adoração faça parte desse tipo de escrita. Então, ela exige a adoração. É uma definição do Dicionário de Teologia da CPAD. Vamos prosseguindo nesse subtópico do tópico 1, que é a nova posição em Cristo, o subtópico da doxologia, onde Paulo começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa logo no versículo 3, onde bendito significa digno de louvor. Daí a sequência até o versículo 14. Então, do versículo 3 até os versículos 14, essa doxologia é por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Então, Paulo, ele começa com esse louvor, com esse tributo a Deus, pelas bênçãos que nós recebemos do Senhor, né? Então, nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, que está no versículo 6, ou para o louvor da sua glória. Então, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. É uma clara referência à Santíssima Trindade. A ênfase está aí na natureza divina de Cristo, o seu Filho. Então, Cristo, Jesus, Filho de Deus, ele também é santo. E essa expressão Deus e Pai de Jesus Cristo é exatamente isso, enfatizando a Trindade divina da qual Cristo Jesus faz parte, sendo Deus. Por isso que é uma exaltação à Trindade, porque Cristo é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é Deus. Prosseguindo, o segundo subtópico do tópico 1 é as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes de lugares celestiais. Vamos prosseguindo. A nova posição em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais. Agora nós temos uma nova posição. Aceitamos Jesus, estamos agora sentados nas regiões celestiais e temos agora uma posição. Em decorrência dessa nova posição, nós temos bênçãos espirituais. As bênçãos em Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, pelo menos 9 bênçãos relacionadas a essa nova posição, essas bênçãos espirituais. Vamos para a primeira, está no versículo 4, Deus nos elegeu para sermos santos e depois predestinou para que fôssemos, ou essa predestinação para sermos filhos, primeiro para ser santo, fomos elegidos, ou eleitos, e agora nos predestinou para sermos filhos, não só criaturas agora, mas sim, agora filhos. A outra bênção espiritual é que nos fez agradável para si, pois estávamos longe de Deus, o pecado separando de Deus, e assim Deus, ele fez com que nós nos agradássemos dele, né? E a outra bênção, a quarta bênção, nos remiu por meio do sangue de Cristo. A quinta bênção nos acolheu por sua vontade redentora. Além de nos remir, ele nos acolheu. E prosseguindo, nos revelou a palavra da verdade. Então, porque a palavra é o manual
pelo qual nós vamos agora permanecer com essas bênçãos e servindo ao Senhor nosso Deus. A outra bênção é nos selou com o Espírito Santo da promessa. Importante que nós estamos selados, confirmados. E a última bênção é que Ele nos garantiu essa promessa. Todas essas bênçãos, elas provêm de Deus, do Pai das luzes, né? Que planejou a redenção. É como a participação da Trindade, aí, pelo menos o que nós podemos concluir, Deus planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo garante, aplicando nos corações do homem que assim abre seu entendimento, seu coração para as coisas de Deus. Dando prosseguimento à nova condição, é o subtópico 3, a expressão em Cristo, significa que somos agora abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. As referências bíblicas estão aí, João 1:3, Hebreus. Essas bênçãos relacionam-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. É o que nós vamos estudar nesse subtópico. Estamos vendo que essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, para quem aceitou Jesus como Salvador, permanece firme, servindo ao Senhor. É o oposto da antiga vida em Adão, que era escravizado pelo pecado. Essa nova vida é para quem está em Cristo Jesus e se libertou da vida velha. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Por isso que quando nós somos crentes, aceitamos Jesus, deixamos a vida velha de lado e agora servimos ao Senhor em novidade de vida, não mais andando em trevas, no sentido de andar pecando com pecaminosidade. E assim, essa nova vida, ela também nos dá uma posição que caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Finalizando, vamos para agora o tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Nesse tópico 2, nós estaremos aqui falando um pouco sobre a revelação dos mistérios, a plenitude dos tempos, louvor da sua glória, que são os 3 subtópicos, onde estaremos estudando agora no tópico 2. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus planejou a primazia de Cristo na remissão dos pecados, ou dos pecadores, e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. Então, o pecado entrou no mundo, mas logo Deus interviu. Ele já tinha um plano preparado e planejou em Cristo Jesus a nossa remissão, o nosso perdão e todo o plano e projeto da restauração, onde Ele revelou os mistérios, a plenitude dos tempos e no terceiro subtópico, louvor da sua glória. Vamos para o tópico ou subtópico 1, que é a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então, estava oculto e Deus manifestou para a humanidade assim viver em Cristo Jesus. Os decretos eternos, conforme João 3,16, essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João 13,16, é importante, se você quiser dar uma pausa no vídeo, examinar as escrituras e assim confirmar os escritos, você pode assim fazê-lo e depois retornar à lição, clicando aí no play. Vamos dando mais uma palavra agora sobre pela sua vontade. No caso dos decretos de Deus, foi que essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus. E essa verdade foi pela vontade de Deus. Essa vontade é revelada segundo o seu beneplácito.
isto é, de acordo com o que lhe agrada, fazer por amor e misericórdia. Então, a vontade de Deus, porque Ele é amoroso e misericordioso, foi mostrar, revelar os seus decretos eternos. Né? E assim esses desígnios estão em Cristo Jesus. Sua vontade foi executada conforme seus desígnios, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então foi Cristo Jesus, o Filho de Deus, que assim conquistou a salvação. Ele, Jesus, se revelou aqui nessa terra. Foi por intermédio de Cristo Jesus, né? E de não uma outra ou qualquer outra criatura, mas foi Cristo Jesus, Deus, porque Ele transcende, supera e é mais do que qualquer criatura, Ele é Deus. Né? O subtópico 2 do tópico 2 também, agora fala sobre a plenitude dos tempos, quando Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, tudo vai em direção a Cristo Jesus. Nesse subtópico, mostra aqui em alguns parágrafos que tudo está relacionado aí a Cristo, que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Mais uma vez, as referências bíblicas para você ir acompanhando, pode dar pausa, faça suas anotações e depois retorna aqui concluir. Né? Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Então, aquela separação que deu início no Éden, Deus, que vivia relacionando com o homem, conversando com Adão na virada da tarde, onde o pecado deu essa ruptura, esse distanciamento, agora, por Cristo Jesus, é restaurado. Por isso que a religião pura para com o Pai, como diz Tiago, além de cuidar das viúvas, dos órfãos, se abster das coisas desse mundo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Então, esse sentido faz com que se religue de novo com Deus, pois a origem da palavra religião é religar aquilo que teve a ruptura com Deus. Né? E assim essa declaração não tem conotação universalista. Essa conotação universalista, ela dá a ideia de que no fim todos serão salvos. Não é isso. O que o escritor quer dizer, o que a Bíblia Sagrada defende, o que Paulo escreve inspirado por Deus, é que finalmente tudo será como Deus planejou. Tudo será conforme o plano, projetos, desígnios de Deus, onde aqueles que se quiserem aceitar Jesus irão para o céu, aqueles que rejeitarem, haverá condenação para aqueles. Então não é uma declaração universalista, que significa dizer, como muitos defendem, o que não é correto, no fim todos serão salvos. Não, de maneira nenhuma. Se fosse assim, para que Cristo viria buscar a sua igreja, ou morreria na cruz para salvar um povo? Né? Se todos seriam salvos, então seria em vão esse martírio de Cristo. Né? Então o que as Escrituras querem dizer, o que mostra aqui, é que no final tudo será como o projeto de Deus, como Deus planejou. Né? Prosseguindo, Cristo, a cabeça da igreja, também é a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Então, isso aí vai gradativamente se finalizando. E aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino. Então, vai chegar os tempos, é o tempo divino, a hora de Deus, o momento de Deus. Não é o que se refere aqui ao tempo divino, previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Assim, nós falamos nesse subtópico, do segundo tópico, e vamos para o terceiro subtópico, que é o assunto louvor da sua glória. Você pode acompanhar na sua revista também. Na revista nós temos
no subtópico 3 do tópico 2, que está na página 14 da revista da Escola Bíblica impressa. Você pode dar uma pausa, analisar na revista, fazer algumas anotações, certo? Pois está falando agora o que Paulo enfatiza, que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, a igreja, porque a igreja agora ela é um corpo místico e espiritual, onde o cabeça é Cristo, e a igreja, como um corpo místico e espiritual, não tem mais distinção, como nós estudamos na lição passada. Você está lembrado? Lição de número 1. Aqui a igreja é constituída de crentes, judeus, gentios, certo? E assim enfatiza as bênçãos destinadas a todos esses povos. Prosseguindo, nesse subtópico 3, o capítulo 1, do versículo 11 ao 13, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, ou seja, os gentios entram também nessa promessa, que é indicando que Cristos, crentes de ambos os povos, são herdeiros da promessa. Nos versículos 12 e 14, ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Esse é o propósito que Deus elegeu os povos, constituindo a igreja, para que a igreja o louve, o adore e o glorifique. Prosseguindo, 1 de Pedro 2 e 12, isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Ou seja, isso é o propósito da igreja. Além dela ser latriante, que adora, que glorifica, ela também é militante, ou seja, ela leva o evangelho, a palavra para os outros povos, para que assim eles o façam, né? Vamos para Atos 17, 28, por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Finalizando aí o tópico de número 2. Tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Vamos para o último tópico, o tópico de número 3. Você pode folhear a revista ou mesmo acompanhar aí como você vem acompanhando. O tópico 3, na página 14, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Veja que nós já falamos no tópico de número 1, uma vida, uma nova posição em Cristo. Essa nova posição, ela dispensa bênçãos espirituais, nós recebemos bênçãos. Veja que nós falamos no tópico 2, uma vida cristocêntrica, e agora o selo do penhor desta herança é o Espírito Santo, que ele nos sela. E assim ele é como um penhor. Quando Cristo vem buscar a sua igreja, ele deixou um penhor para assim resgatar a igreja. Como é que funciona o penhor? O penhor é isso, é deixar algo de valor para que depois ele venha pegar aquela mercadoria e reaver o penhor. Foi assim que Cristo fez, deixando o Espírito Santo em relação à igreja. Então, o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação, idealizada por Deus Pai. Esse tópico 3, que é o Espírito Santo, penhor da nossa herança, ele está dividido em 2 subtópicos. O primeiro subtópico é o selo do Espírito Santo e o segundo subtópico é o penhor da nossa herança. Vamos estudá-los compassadamente. O primeiro subtópico é o selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. É como
um ato de selar uma carta ou selar um documento, onde quando se sela uma carta, só pode abrir essa carta aquela pessoa a qual ela está sendo destinada. Veja só, meu irmão que está me ouvindo agora, que nós somos como uma carta. O selo é o Espírito Santo. Ninguém nos toca, ninguém nos atinge. Oh, glória a Deus! Nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. E assim, quando Cristo vir nos buscar, Ele vai identificar os seus, todos aqueles que têm um selo, que também não significa dizer que é aquele que é batizado no Espírito Santo. Não. Não são somente aqueles que são batizados no Espírito Santo. Pelo contrário, todos, quando aceitam Jesus como Salvador, recebem o Espírito Santo de Deus e assim vivem em novidade de vida. Então, essa é a identificação quando Cristo vem buscar a igreja. Né? Aquele que ouve a palavra, que se converte, que permanece firme, né? Ele tem sim. Você pode conferir em Tito, capítulo 3, versículo dos 5 ao 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Aquilo que eu falei logo no início, né? Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Filhos de Deus. Romanos tem as referências. E o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Então era assim. Uma curiosidade, bem rapidinho aqui, antes de nós prosseguirmos. No Antigo Oriente, quando se fazia negócio com um terreno, com uma propriedade, existia 2 documentos, uma cópia, parecidas. Uma ficava com o dono, a outra ela era enrolada e colocado o selo, e ali guardado em um recipiente. Sendo que só poderia abrir o dono do terreno, pois se alguém questionasse se aquele terreno era dele, ele mostrava a cópia que estava com ele, e abria a outra lá selada, guardada, protegida, e mostrava como sinal de propriedade e posse pessoal que ele tinha. Então, esse é um pequeno exemplo ou curiosidade para você. Vamos prosseguindo. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Por isso que o Espírito Santo faz parte de todo esse processo de salvação. Pois ele aplica, não é? Tanto aplica, como também ele vai regenerando, purificando, santificando. São os papéis do Espírito Santo. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 7. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus, por meio do fruto do Espírito. Aí sim, Gálatas 5, 22, nós vemos que o cristão também tem esse compromisso de ter o seu caráter moldado pelo Espírito Santo. Né? Assim, veja que nós chegamos já finalizando o primeiro subtópico, do tópico 3, e agora vamos finalizar nossa lição falando sobre o penhor da nossa herança. É o subtópico 2 do tópico 3, como você está acompanhando aí na nossa lição de número 2. O termo grego arrombo pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela, versículo 14. Né? Nós vemos que a palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo Jesus. Vimos aqui, agora no subtópico 2, todo o papel do Espírito Santo. E para finalizar o nosso estudo, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso também não quer dizer que o crente está salvo para sempre.
independentemente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Isso não quer dizer que a pessoa, ele vai ficar uma vez salvo, salvo para frente, não, para sempre, não. Ele pode perder a salvação, se assim viver na prática do pecado e desviando da bênção do Senhor. Por isso, finalizamos aqui os nossos tópicos, o terceiro tópico, e vamos agora tecer um pouco do comentário da conclusão para finalizar. Portanto, meus irmãos, concluindo a nossa lição de número 2 deste domingo, a conclusão explana que nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino será plenamente executado. Então, na plenitude dos tempos, o projeto divino será executado, concluído e finalizado. Torno a abordar, não é a questão universalista, em que no final de todas as coisas todos serão salvos. Não. Pelo contrário, será a realização de todo o projeto da salvação. E aí está incluído quem não aceitar Jesus como Salvador e viver em novidade de vida, infelizmente, será condenado. Né? Mas que você, se porventura não sendo irmão, mas tem estudado esse estudo que é importantíssimo para a nossa edificação cristã, que você possa aceitar Jesus como Salvador e assim entrar nesse plano glorioso. E para você, meu irmão, que já é salvo na pessoa bendita de Jesus, os meus votos é que você continue orando, lendo a palavra de Deus e estudando, pois estaremos no próximo domingo juntos aprendendo mais na lição de número 3. Que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus.